bom dia, nesta linda manhã, neste belíssimo dia, então, né? Agradabilíssima temperatura, mas as chuvas realmente estão surpreendendo, tá? Aqui nas cataratas, então, próximo aqui, tá? As passarelas do lado argentino, então, vídeo que viralizou ontem, estão nas redes sociais nossas, menos YouTubes, por questão das políticas do YouTubes, né? Então elas foram levadas pelas águas, né? Realmente muito forte as cheias, muito forte mesmo, tá? E surpreendeu. O Rio Paraguai também diz que tá cheíssimo, tá? As usinas, então, rumores que tem que abrir as comportas. O povo, então, preocupado, né? E são feitos aí históricos realmente, tá? Feitos históricos que nos levam a refletir na questão ambiental, que comentamos sempre aqui no Bom Dia, que alguma coisa errada não está certa. O clima não está normal, Falando em feito histórico, tá? O desemprego no mês de setembro atingiu a máxima histórica aqui no Brasil, tá? Repito, desemprego, máxima histórica. Tá na nossa rede X a matéria, o link também, tá? Bom, o Haddad, o Tachad, como queiram chamá-lo, né? Tá? De novo, sobre impostos, né? Tá? Ele deu uma entrevista coletiva ontem, que simplesmente fez para acalmar o ânimo do mercado, e simplesmente conseguiu fazer com que a bolsa despencasse e o dólar subisse. Tá? Então, resumo, tá? Resumo, o governo está gastando mais do que arrecada, tá? E não tem controle nenhum dos gastos. Tá? Então, tivemos bilhões aí que fugiram do Brasil nos últimos meses, dos investidores estrangeiros, né? Tá? Um exemplo aqui na América Latina, tá? Um positivo e o outro negativo. Negativo é a Argentina, onde o nosso atual governo diz que se espelha naquele modelo, que tem uma inflação de 138% ao ano. Olha só que loucura, tá? E temos o Uruguai, que fez a lição de casa, né? Nos últimos 10 anos mudou a economia, mudou o formato da economia, e hoje muitos investidores estão indo para o Uruguai, transformando o Uruguai em um dos melhores países. Já era um dos melhores, tá? Mas agora, economicamente falando, um dos melhores países do Brasil, da América Latina. Imagina a saúde do Brasil, o dobro de melhor é o caso do Uruguai, o índice de saúde do Uruguai, tá? Então, só para ter uma ideia de quanto que o país está bom, né? Muito bem. Agora, duas questões muito tristes sobre aquele dia 7 de outubro, aquele sábado de manhã, onde tem muitas e muitas pessoas aqui no Brasil e no mundo que apoiam aquilo que aconteceu naquele sábado de manhã. Uma delas é um vídeo que está viral, então, mas o vídeo está viral porque foi encontrado. Olha só que loucura, gente. Parte digamos, a estrutura óssea da menina que estava naquela festa, e todos os entendidos da área, digamos assim, corporal humana, dizem que qualquer ser não consegue se manter em vida sem aquele osso, né? Então, os exames de DNA comprovaram que era da menina. Os vídeos dela estão viralizados na nossa rede X, tá? Dei uma passadinha por lá, tá? Os vídeos dela dançando minutos antes, né, de ser capturada por esses moços que são defendidos, né? Que não dá nem para chamar de humano um negócio desse, tá? Então, esses vídeos da moça dançando estão virais, então, tristemente, porque é do contexto, né? Tá? Essa é uma situação. Outra situação, entre dezenas de outras situações, porque foram 1.300 histórias, né? Tá? Naquele sábado de manhã. Olha só que loucura, gente, que horror. Uma família, esposa, marido e um bebê. Não sei nem como falar. O pai foi, eliminado. A mãe violentada, e como se não bastasse,
O bebezinho foi encontrado, sabe aonde, gente? Dentro de um forno de micro-ondas. Tá? Não precisa dizer o que aconteceu. Gente, e tem gente que defende isso ainda, tá? Então, eu não gostaria de começar o bom dia com uma história dessa, mas devemos estar alertas e atentos porque está acontecendo, né, gente, tá? Nós temos a nossa rádio web com as melhores músicas dos anos 80 e 90, tá? Para dar aquela relaxada, aquela amenizada, lembrar de quando você era jovem, né, quando você não tinha contas para pagar, mas a realidade está cada dia mais bruta, gente, mais bruta mesmo. Como se não bastasse, o gigante asiático, esse que está trabalhando, se preparando para ser o líder global, economicamente, tá? Ele simplesmente, literalmente, apagou o país da Estrela de Davi do mapa. Sim, tá? Literalmente ele apagou do mapa. Como assim? Os mapas digitais, que tipo nós temos o Google Maps aqui no Ocidente, lá no Oriente já apagou o país da Estrela de Davi, já não existe mais nos mapas do gigante asiático. Olha só que loucura. Tá? Então, fica a reflexão, tá bom? Tá? Vamos ficar atentos, vigilantes. Novamente, desculpas aí, não queria falar sobre isso, mas é muito importante sabermos o que aconteceu naquele dia. A resposta está começando a segunda fase agora, tá? O país aquele dos ayatollahs, vamos falar o nome dele ao contrário, o Ari, né? O Ari disse que se o pessoal da Estrela de Davi entrasse na fase 2, que é a parte terrestre, né? Teriam consequências drásticas, e começou a fase 2. O país da Estrela de Davi atravessou a linha vermelha, tá? Então agora vamos ver os próximos capítulos, então, né? Tá? Os próximos capítulos, tá bom, gente? Tá? Que Deus nos abençoe, tá? Nos dê muita força, muita garra, e até hoje à noite com o fim de turno, se Deus assim nos permitir.